Oi galera, beleza? Nessa videoaula nós vamos então estudar outros movimentos de reformas religiosas que surgiram além do luteranismo na Europa. Bom, como nós vimos, Lutero ele não foi o único alemão que liderou uma revolta contra o domínio da igreja. Na mesma época, o professor humanista Thomas Müller, ele pregava a partir de uma outra interpretação da Bíblia. Basicamente, ele ao estudar o texto bíblico, pregava que Jesus tinha dito que as pessoas que tivessem posses doassem todos os seus bens para os pobres. Outro ponto é que os seguidores de Müller, eles eram cristãos anabatistas, o que significava que só aceitavam o batismo feito em adultos conscientes. Como você pode perceber, a reforma anabatista era um movimento religioso e também um grande movimento de revolta antifeudal, ou seja, contra a propriedade de terra dos senhores feudais. Os camponeses pegavam suas armas rudimentares, como a foice, e atacavam vários castelos, tomavam os bens dos ricos e distribuíam as terras entre as famílias pobres. Para eles, o verdadeiro cristianismo incluía uma sociedade comunista de camponeses e artesãos, ou seja, tudo seria de todos, depois repartiriam igualmente o produto do trabalho. Bom, os príncipes feudais eles ficaram obviamente apavorados, organizaram um exército de mercenários e atacaram os anabatistas. Lutero, que era um homem politicamente conservador e pregava a obediência ao Estado, ele inclusive escreveu um panfleto chamado Contra os bandos e assassinos, no qual manifestava apoio aos príncipes. Bom, lembrar, claro, que Lutero ele tinha outros interesses políticos, daí, é claro, o seu não apoio dos anabatistas. Bom, um outro movimento muito forte, né, em termos de reforma protestante foi o movimento da reforma calvinista. Lutero ele recebeu apoio dos príncipes feudais alemães. Já o reformador Calvino conquistou inúmeros adeptos nas cidades, entre mercadores, banqueiros e artesãos. Sua pregação começou na Suíça, que na época era um aglomerado de pequenos estados chamados cantões. Em alguns cantões de fala alemã, o luteranismo já tinha chegado por intermédio de vários pensadores. A principal ideia de Calvino, ou seja, da reforma calvinista, era a teoria da predestinação. Acompanhe só o raciocínio dele. Segundo Calvino, Deus tem poder infinito, ou seja, ele é onipotente, e tem sabedoria infinita, ou seja, onisciente. Nada no universo pode existir sem a autorização de Deus, e não há nada que ele não saiba nem no passado e nem no futuro. Assim, antes de nascermos, Deus já sabe o que irá acontecer conosco. E isso só poderá acontecer porque Deus autorizou, já que nada poderia ser contra a vontade dele. Conclusão. Desde que nascemos, então, nosso destino já está traçado por Deus. Se vamos ser salvos ou se caminhamos para a danação eterna, por exemplo, não depende da nossa vontade, não depende do que fazemos ou sentimos, porque o nosso futuro foi decidido por Deus. Ou seja, já nascemos predestinados. A salvação é uma graça, um presente que Deus concede a alguns e não concede a outros. E não adianta alguém perguntar o porquê de Deus ter predestinado uns à salvação e outros à condenação. Ele decidiu e pronto. Bom, Calvino lembrava que os homens não precisavam ficar desesperados, porque Deus manda sinais para se identificar quem era predestinado. Aqueles que não desperdiçavam, por exemplo, dinheiro com luxo, como faziam os nobres, mas que poupavam, trabalhavam duro, acumulavam capital, ou seja, acumulavam dinheiro, e se comportavam como os eleitos. Percebeu? Não é porque se comportavam assim que seriam salvos, mas o inverso. Mas porque iam ser salvos é que se comportavam daquela maneira. E o grande sinal de Deus era o sucesso econômico. Para os calvinistas, trabalhar com o objetivo de ganhar muito dinheiro não era pecado, mas um comportamento louvável. Calvino ele era auxiliado por seus seguidores e tomou o poder em Genebra, na Suíça, e conseguiu exercer uma ditadura até morrer em 1564. Essa ditadura foi muito repressiva. Por exemplo, proibiu teatro, jogos, danças e diversão nos dias santos.
E mesmo cientistas e filósofos que pensavam diferente dos calvinistas chegaram a ser presos e queimados na fogueira. Ou seja, é só um exemplo de que a repressão não ficou por conta apenas da Igreja Católica. Um terceiro movimento de grande força na questão do protestantismo foi a Reforma Anglicana. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, como todos os monarcas absolutistas europeus, ele queria reforçar o poder de seu Estado nacional. Para isso, ele precisava submeter a igreja e enfrentar a potência rival, que era a Espanha. Para alcançar esses objetivos, ele liderou então a reforma religiosa em seu país, que resultou na criação da Igreja Anglicana. Mas a questão começou quando Henrique VIII pediu ao Papa Clemente, que durava 18 anos. Ele alegava que a esposa, na época Catarina, era incapaz de gerar um filho, um menino. O rei inglês também queria casar com a jovem Ana Bolena. O Papa então se recusou a anular o casamento, que equivalia ao divórcio, já que a Igreja Católica não aceitava esse tipo de situação, inclusive não aceita até hoje. Naquela época, os casamentos entre as famílias reais europeias eram arranjados, ou seja, eles eram, antes de tudo, alianças políticas. Então, a esposa rejeitada de Henrique VIII era Catarina de Aragão, tia do rei da Espanha, Carlos V, católico e aliado do Papa. O casamento de Henrique VIII com Catarina foi, antes de tudo, um casamento da Inglaterra com a Espanha. Por isso, a anulação do casamento equivalia ao rompimento da aliança de ouro entre a monarquia inglesa e a monarquia espanhola. Henrique VIII encostava o Papa contra a parede. De que lado sua santidade então ficaria? O Papa, como você percebe, optou por ficar do lado da Espanha. Henrique VIII então reagiu. Ele separou-se de Catarina, casou com Ana Bolena e assumiu o controle de todos os bens da Igreja Católica na Inglaterra. Pelo ato de supremacia de 1534, ele cria então a chamada Igreja Anglicana, que basicamente conservava muitas regras e dogmas do catolicismo. Porém, a Igreja Anglicana era subordinada totalmente ao Estado inglês, ou seja, a Igreja Anglicana tinha como seu chefe o próprio rei, Henrique VIII. A Igreja Anglicana, então, passou a ser a igreja oficial do Estado inglês. A Inglaterra conheceu duas reformas religiosas, a oficial, que é a anglicana e sofre grande influência do calvinismo, que ganhou milhões de adeptos entre camponeses, artesãos e membros da pequena nobreza. Bom, a ironia da história é a seguinte: Henrique VIII, que queria um filho, então, não conseguiu. Sua filha, com Ana Bolena, a rainha Elizabeth I, exerceu um dos maiores e mais notáveis reinados da história da Inglaterra.